Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Deus. Que alegria nós estarmos aqui. Já são 3 meses que nós estamos nesse modelo novo. Surpreendeu a todos nós, não é verdade? Nós estávamos acostumados com esse tipo de adoração diante do Senhor, com esse tipo de celebração. E tem feito falta nós estarmos juntos. Graças a Deus, porque isso está passando. Desde o princípio, nós dissemos que isso tinha um prazo de validade. E é assim, os desafios que vêm na nossa vida, eles têm um prazo de validade, eles não vêm para ficar. Eles vêm e passam. O que nós precisamos é confiar no Senhor. E nós começamos lá há 3 meses atrás, com essa temática de entregarmos a nossa vida diante do Senhor e confiarmos nele. E eu quero que hoje nós vamos relembrar algumas canções que nós cantamos durante esse tempo. Nós vamos louvar a Deus com algumas canções que nos acompanhou por esse período aí. Foi muito bom. Eu louvo muito a Deus pela vida de cada um dos irmãos que nos ajudaram e nos apoiaram aqui, porque nós confiamos nessa palavra de Deus. O Salmo de número 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É assim que acontece com quem decide andar com o Senhor. É assim que acontece com quem decide confiar no Senhor. Continuemos, pois, colocando a nossa vida, o nosso coração nas mãos do Senhor. Entreguemos a nossa vida sempre ao Senhor. Vamos orar nesse momento e depois louvar, adorar o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa vida, o Senhor tem nos sustentado em meio a esse tempo tão difícil. O Senhor não perdeu o controle em momento algum. Nós te louvamos porque não nos faltou a tua palavra para poder edificar a nossa vida e alimentar o nosso coração, fundamentar a nossa esperança no Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixou e jamais nos deixará. Abençoa-nos nesse tempo de hoje também. Continue falando ao nosso coração, manifestando a tua graça e amor por nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Tua é a glória. Somente para ti, Senhor, sejam todas as nossas ações, tudo, o nosso respirar, as nossas vontades. Queremos, ó Pai, derramar as nossas vidas no teu altar. Te entregar, Deus, não somente uma parte, mas tudo, todo o nosso ser. Tua é a glória e o poder, tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor.
deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade, vou sem vacilar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado sempre à sua luz. Cada dia mais me alegra em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Não poderíamos deixar de louvar a Deus pela sua vida, que tem participado do sustento desta igreja durante todo esse tempo. Não nos faltou recursos para honrar com os nossos compromissos. Deus motivou e mobilizou você para entender que a obra é do Senhor e que é um privilégio contribuir com a obra do Senhor, participar dessa causa. Louvado seja Deus pela sua vida. E nós continuamos tendo essa missão, continuamos tendo a missão de amar a obra de Deus e de investir na obra de Deus. Que Deus continue abençoando você,
motivando o seu coração e fazendo de você uma pessoa generosa, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Eu quero te convidar para ler a palavra de Deus nesse momento. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. E assim nos diz a palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo.
Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe mais Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude a entender a boa palavra dele para a nossa vida nesta noite. Amém. Quando parece, mas não é. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. Quero começar falando com você sobre o medo. O medo, que é um sentimento que bagunça as nossas emoções. E isso causa um agigantamento dos desafios que estão à nossa frente. O medo provoca um olhar distorcido para a realidade que nos cerca. Eu sempre tenho uma experiência, ou volta e meia acontece algo interessante dentro da minha casa mesmo. A minha esposa está entre aquela parcela da sociedade que tem medo de um inseto chamado barata. Ela tem muito medo de barata. E nas primeiras vezes em que nós enfrentamos esse desafio, quando ela se deparava com esse pequeno inseto, a reação dela era como se tivesse um monstro à sua frente. E então ela me chamava e eu ia apressado até ela para socorrê-la, para ajudá-la, mas imaginando que o problema fosse maior. E quando eu chegava lá, ela estava diante de uma baratinha. Esse inseto, apesar de ser tão pequeno, ele causa pavor em uma grande parcela da sociedade. Há muitas pessoas que têm um medo terrível dele. E eu sempre falava com ela e tento falar para ajudá-la a superar esse medo. Eu digo que é um inseto pequeno e ela fala: não, mas isso é um monstro, é muito grande. Eu digo a ela: parece, mas não é. Parece um monstro, mas na verdade não é. Eu uso essa ilustração para começar te mostrando que nós estamos diante de um texto que fala justamente isso para nós. É um cenário extraordinário que está pintado aqui,
onde Deus manifesta o seu grande poder, destruindo os seus inimigos. Aquele era um momento muito delicado para a história de Israel, porque o Acabe, o pior dos reis que Israel teve, estava governando naquele momento da história. Ele era o rei naqueles dias. Portanto, a situação do povo, no que se refere à sua vida espiritual, era deplorável, caótica. Era um momento em que eles estavam vivendo distantes do Senhor, longe de Deus. E principalmente o líder deles era alguém que não temia o Senhor. E Elias é o profeta que Deus levanta nesse período para ajudar o seu povo, para fortalecer a fé do povo de Deus, para ajudá-los diante desse momento difícil. E este homem que foi levantado pelo Senhor para ajudar o povo a vencer esse momento difícil na história, é o mesmo homem que é agora vencido pelo medo. O medo que bagunça as suas emoções e, consequentemente, altera a sua percepção da realidade. Elias é um homem que tem essa experiência com o medo. E nesta oportunidade eu quero olhar com você as 3 cenas que nós conseguimos enxergar aqui. 3 cenas onde nos mostram que o medo enganou Elias, pintando para ele um cenário que não existia. Se não vejamos diante do nosso tema, quando parece, mas não é. Primeiramente, Elias parecia ser forte, mas na verdade não era tão forte como parecia. Nós podemos ver isso nos versos de 1 a 7. E aqui nós podemos nos lembrar um pouco do contexto que envolve essa passagem. No contexto, nós encontramos aqui um profeta ousado, um profeta que realmente encara os seus desafios de frente, um profeta que realmente desafia a sua realidade, que contradiz tudo aquilo que o Senhor esperava dela. As pessoas não estão andando nos caminhos do Senhor, e Elias é o profeta que os chama ao arrependimento para que se voltem para o Senhor. Nesse tempo, e principalmente nessa ocasião em que o contexto está descrito aqui, haviam adoradores de Baal. E o Baal era considerado o deus do fogo. Mas Elias sabia que ele não era de fato Deus do fogo. Elias sabia que ele não tinha poder para isso. E foi justamente por isso que Elias fez um grande desafio para os profetas que falavam em nome de Baal. Ele os desafiou a erguerem um altar e colocar sobre ele um sacrifício. E então aquele ser que respondesse enviando fogo do céu para consumir aquele sacrifício, esse seria o Deus verdadeiro e que deveria ser adorado. E então Elias dá a oportunidade para que os profetas de Baal façam isso primeiro. E eles, por dias, ficaram clamando, mas eles não foram respondidos. Obviamente, porque o Baal não existe, e muito menos pode enviar fogo do céu. E então chega agora a vez de Elias, e ele faz algo muito mais ousado do que aquilo que havia sido feito pelos profetas de Baal. O Elias encharca o altar com água. E não contente com isso, ele faz um buraco ao redor do altar e enche de água. Nós sabemos que um objeto molhado dificilmente vai pegar fogo, é praticamente impossível. Mas o Elias é um homem ousado que desafia o senso comum daqueles dias. E Deus responde à ousadia desse homem e ao desafio que ele faz. Deus responde enviando fogo que consumiu o sacrifício que estava sobre o altar. E também lambeu toda aquela água que estava no entorno. Ficou sequinho o lugar. Não ficou uma gota de água ali. Que experiência extraordinária. Que homem forte em confiar em Deus.
que homem poderoso, que homem vencedor. Nós poderíamos olhar para o Elias e entender que ele era um homem assim, forte e poderoso na sua ousadia e em confiar no Senhor. Entretanto, o que nós percebemos aqui é que o Acabe saiu correndo, foi contar para sua esposa, a terrível Jezabel, tudo o que havia acontecido, e a Jezabel ficou furiosa, e diante da sua fúria, ela faz uma ameaça a Elias. Ela diz: Elias, hoje mesmo eu acabo com você, hoje mesmo você vai morrer, você não vai passar de hoje, Elias. Ela ameaçou ele de morte. Mas o que seria uma ameaça de morte a um homem que acaba de ter uma experiência como esta? A um homem que destrói todo um exército, a um homem que vence porque confiou no poder do Senhor. O que seria essa simples ameaça para um homem como Elias? Porém, o que nós percebemos é que essa ameaça desestabilizou as emoções de Elias e alterou a sua percepção sobre a realidade. Ele temeu a morte e fugiu, ficou com medo. Sabe quem ele está imitando aqui? Os nossos primeiros pais, que depois de terem pecado, e agora sabedores de que precisariam enfrentar as consequências do pecado, que Deus lhes havia anunciado que se eles desobedecessem, eles iriam morrer. E agora eles estão diante de um inimigo desconhecido, e eles temem encarar esse inimigo desconhecido, e por isso se escondem entre as árvores do jardim. Elias está fazendo a mesma coisa aqui. Elias vai para debaixo de uma árvore. Elias se esconde, porque ele foi ameaçado de morte. A morte é uma inimiga cruel, é uma inimiga feroz e terrível, e ela coloca medo, pavor no coração de muitos, até mesmo de alguém que anda bem perto de Deus, até mesmo de alguém que nós poderíamos considerar como um grande homem de Deus. Até essas pessoas podem temer. Elias sentiu-se como morto. Sentiu-se como morto, o medo o matou antes mesmo da sua própria morte. Ele desistiu de viver por causa do medo e pavor no coração. E o que ele faz? Se isola. É isso que o medo faz com muitas pessoas. O medo da morte. O terrível medo de encarar essa grande inimiga. Faz com que as pessoas desistam de continuar vivendo e se isolem por causa do pavor que as assombra terrivelmente. Elias parecia ser forte, mas na verdade não era. Em segundo lugar, a segunda cena que nós podemos perceber nesse texto é que Elias parecia saber onde Deus estava, mas não sabia. Elias parecia conhecer Deus exaustivamente, mas na verdade não conhecia. Versos 11 e 12 nos ajudam a entender isso. Nós estamos aqui diante de um profeta que andava bem perto de Deus, tanto que ele era conhecido como o grande homem de Deus. E além disso, Elias conhecia muito bem a história do povo de Deus, e a maneira como Deus costumava se manifestar para o seu povo. Elias conhecia essa história e sabia que Deus já havia se manifestado muitas vezes e de muitas maneiras, diante dos vários desafios que o seu povo enfrentara. E é assim que nós nos comportamos, diante dos desafios que muitas vezes estão à nossa volta. Nós queremos determinar, muitas vezes, a maneira como Deus deve se comportar. Não é assim? Porque julgamos conhecer Deus e podemos até afirmar, olha, Deus no passado já respondeu assim, Ele acabou com esse mundo por meio de água. Então, se as pessoas não andarem nos caminhos dEle, Ele vai vir de novo e vai acabar com tudo isso aqui com água de novo.
Há muitos que se enganam quando dão esse tipo de opinião, porque querem determinar a maneira como Deus vai reagir diante dos seus inimigos, ou diante da corrupção que se alastra no nosso tempo. Alguns querem olhar para a maneira como Deus já fez no passado e querem determinar que Ele fará do mesmo jeito hoje. E talvez Elias mesmo desejasse que Deus destruísse a Jezabel, da mesma forma como fez com os profetas de Baal, enviando ou respondendo ao clamor de Elias, e agora depois que eles perderam essa batalha, todos eles foram mortos. E talvez o Elias desejasse que Deus fizesse o mesmo, desse um jeito na Jezabel. Porém o Senhor o chamou para lhe ensinar algo especial. Deus queria que Elias aprendesse algo importante para a vida dele. E primeiramente o Senhor o coloca diante de sua presença e faz com que um vento muito forte passasse diante dele, separando montanhas, despedaçando as rochas. E o Elias, que conhecia muito bem a história do povo de Israel, podia estar imaginando nesse momento que era o Senhor quem estava no meio daquele vento, porque no passado ele já havia aberto o Mar Vermelho para que o povo dele passasse com os pés enxutos. E depois vem o exército do Egito, e o Senhor faz com que eles se afoguem no meio do mar. Mas o texto nos diz que Deus não estava no meio daquele vento forte. Não era o Senhor quem estava ali. Depois desse vento veio um terremoto. E Elias também conhecia a história no passado. Ele sabia que Deus, em um momento na história, lá, quando o exército de Saul estava lutando contra o exército dos filisteus, em um determinado momento, Deus faz com que um terremoto atinja o arraial dos filisteus, estremece tudo, eles ficam apavorados e lutam entre si. E Deus então concede a vitória ao seu povo naquele dia, por meio desse terremoto, mas o texto nos diz que Deus não estava no terremoto também. Ainda há um terceiro elemento que Deus mostra a Elias, que é o fogo. O fogo que Elias havia tido contato com ele recentemente, sendo enviado por Deus para consumir o sacrifício que ele havia colocado no altar. E então Elias pode pensar nesse momento, é Deus que está no meio desse fogo. Mas o texto também nos diz que não era Deus no meio do fogo. O Senhor estava presente em uma voz muito tranquila e suave, que veio falar com Elias, no meio de todo aquele alvoroço, onde ele estava com o coração apavorado. Foi esta mesma voz que falou com Elias, quando ele estava escondido embaixo da árvore, e também quando ele estava dentro da caverna. A mesma voz, doce voz, que providenciou o sustento para ele, enquanto ele estava fugindo com medo de morrer. Essa mesma voz que está acompanhando Elias, durante todo o seu período de fuga, apavorado pelo medo. Elias precisava entender que Deus não é obrigado a corresponder com as nossas expectativas. Ele age de acordo com a sua vontade soberana e com o seu propósito imutável. Elias estava precisando, na verdade, era dessa voz doce e suave, da companhia de Deus, e não da destruição dos seus inimigos, como talvez ele estivesse solicitando. Ele precisava aprender a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, ainda que o mundo ao seu redor estivesse de cabeça para baixo. Ele precisava confiar nesse Deus poderoso. Elias parecia ser forte, mas não era. Elias parecia saber onde Deus estava,
mas não sabia. E por fim, Elias parecia estar sozinho, mas não estava. O medo também nos faz pensar que estamos sozinhos e abandonados, inclusive por Deus. Foi assim que Elias respondeu por 2 vezes à voz do Senhor que lhe perguntava: onde é que você está, Elias? O que é que você está fazendo aqui? E ele dizia: eu estou aqui sozinho, abandonado, eu sou o único fiel diante do Senhor, todos fugiram, eu fiquei sozinho, e ainda querem me matar. Foi assim que Elias se comportou. E ele estava em uma situação delicada mesmo, porque ele não era tão forte como imaginava, não era tão forte como parecia. Elias não conhecia a Deus exaustivamente como poderia supor, e agora ele parecia estar completamente sozinho, mas não estava, e Deus vai lhe mostrar isso. Deus é misericordioso e bondoso, e vai mostrar que Elias não estava sozinho. Primeiramente porque Deus o manda voltar no caminho de Damasco, o caminho por onde ele havia percorrido chorando e triste, lamentando e pensando estar sozinho. Ele volta agora com a certeza de que não está sozinho, porque ele vai ungir um novo rei para a Síria, um novo rei para Israel, e um profeta que irá lhe substituir. Ele não estava sozinho. Elias também não estava sozinho, porque ele seria apresentado a um exército de 7.000 pessoas, que não haviam se dobrado diante de Baal, que não haviam se entregado à idolatria. Deus preserva o seu remanescente fiel, Deus preserva os seus, aqueles que não abrem mão de andar com Ele. Elias precisava aprender que nenhum homem é poderoso demais para destruir ou mesmo obstruir os planos e os intentos de Deus. Não há quem prevaleça contra o Senhor, não há quem encontre êxito em uma luta contra o Senhor. Ele é o forte e o eterno poderoso, o vencedor de todas as batalhas. Isso serve para você que pode estar com medo de que a igreja vá fracassar depois dessa pandemia. Você está muito enganado se pensa assim. Você está muito enganado se pensa que as igrejas terão que fechar as suas portas. E ela perdeu por causa dessa pandemia. Você está enganado porque a igreja continuará tendo seu remanescente fiel, aqueles a quem Deus preserva, aqueles que realmente amam o Senhor, aqueles que realmente têm um compromisso com o Senhor, aqueles que não se entregam diante de nenhum desafio, que permanecem amando ao Senhor, aqueles que hoje mesmo estão ansiando pela oportunidade de voltar a congregar, não por causa do templo, mas por causa da comunhão, por causa da casa de oração, por causa do momento, do culto coletivo. É por causa disso, dessa experiência com o Senhor. A igreja não vai fechar as suas portas. A igreja não perdeu a batalha. Ela vence no poder do Senhor e continuará avançando para a glória do Senhor. A conclusão a que nós chegamos é que o medo alterou sim a visão e também os sentimentos do profeta Elias. Ele foi atingido pelo pavor, e dessa forma, os desafios que ele tinha se agigantaram diante dele, ficaram maiores do que na verdade eram, e isso pode estar acontecendo com você também, pois o medo atinge a pequenos e também a grandes, a jovens e a velhos. O medo atinge a quem anda com Deus e principalmente atinge a quem não anda com Deus, porque o pavor da morte invade o coração. A boa notícia que eu tenho para você nesta oportunidade é que nós sempre temos esperança em Jesus Cristo. E é Ele que vem até nós nesse tempo de medo e pavor. É Ele que alcança o nosso coração. É Ele que nos convida a andar com Ele para que a gente vença o medo. Quando olhamos para Jesus, nós encontramos aquele que encarou de frente a morte, a sua cara carrancuda,
pavorosa, todo o seu terror. Jesus Cristo a venceu, Jesus Cristo a destruiu. E porque nós andamos com Ele, porque nós cremos nele, nós também vencemos o poder da morte. Ela não tem mais vitória sobre nenhum de nós. Ela não pode mais nos dominar. A morte já não dita mais a palavra final para nenhum de nós. E é por isso que hoje eu não preciso ter vergonha de admitir a minha fraqueza e admitir que em muitos momentos eu realmente sou temeroso. Eu tenho que admitir isso porque a minha confiança não está em mim nem na minha força. A minha confiança está no Senhor Jesus que venceu a morte. Nele eu sou mais do que vencedor. Nele eu também tenho vitória, porque Ele venceu o inimigo que poderia me destruir. Jesus Cristo é o eterno vencedor, e andando com Ele, eu também posso ter esperança, porque Ele sim é forte e poderoso o suficiente para me livrar e me salvar da condenação eterna. Eu também não preciso ficar determinando a maneira como Deus vai agir e reagir nesse mundo. Por mim, Deus já teria destruído essa pandemia toda, esse vírus que está acometendo a muitas pessoas, esse vírus que tem matado muitas pessoas. Por mim, Deus já havia exterminado com tudo isso, já havia acabado com tudo isso. Mas não sou eu quem determina isso. E ainda que as coisas não aconteçam como eu gostaria que acontecessem, eu continuo acreditando, eu continuo crendo que o meu Deus está no controle soberano de todas as coisas. Ele continua na sala de comando do universo. Ele continua administrando todas as coisas com o fim que leva à sua vontade, sendo executada nesse mundo. Com isso eu quero dizer que ninguém nasce nesse mundo sem autorização de Deus. E ninguém morre nesse mundo sem que Deus autorize. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E por fim, eu posso crer sim que eu nunca, jamais estarei sozinho. Foi Jesus Cristo mesmo quem me prometeu que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não estou sozinho, jamais estarei sozinho. Você não está sozinho, jamais estará. Jesus está com você. A doce voz dele é direcionada a você nessa noite. Não tenha medo. Não precisa ter medo de nada. Com Jesus Cristo, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte. E ainda assim teremos o sustento e o cuidado dele. Diante de todo esse alvoroço, diante de todas essas vozes que insistem em perturbar a nossa alma, em inquietar o nosso coração, é o momento de sossegar na presença do Senhor Jesus. Sossegue esse coração, sossegue-se diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus. Amém. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar.
mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês que desde o princípio nos acompanharam, apoiaram, estão aí presentes nas nossas redes sociais. Que alegria podemos celebrar ao Senhor juntos. Louvado seja Deus por cada um de vocês também. Nós vamos orar e agradecer a Deus nesse momento, pelo sustento, pela graça, pela oportunidade de adoração, porque o Senhor cuidou de nós e continuará cuidando em todo o tempo. Feche seus olhos aí, feche seus olhos, vamos adorar o Senhor por meio dessa oração, agradecendo a Ele por tudo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque ainda que os nossos desafios pareçam ser grandes demais, o Senhor sempre estará conosco para nos ajudar. Muito obrigado, porque embora sejamos fracos, o Senhor é que é forte e nos sustenta quando nós precisamos. Muito obrigado, porque em Jesus Cristo nós temos sempre esperança de que não seremos entregues e deixados longe do Senhor. Pelo contrário, o Senhor está nos carregando nos teus braços, nos conduzindo para o nosso lar eterno. Muito obrigado pela tua promessa que nos acompanha e pela tua presença que é real na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa sobre nós. Receba a gratidão do nosso coração, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, porque nós fazemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho bendito, e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus, esteja com vocês, meus irmãos queridos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora até a gloriosa volta do nosso amado Mestre. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém.
face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva teu amor e a paz, deixar que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Da chuva em seu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao seu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, deixar que o coração e até outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, deixar que o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, deixar que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Eu quero desejar a você uma semana cheia da graça e da paz do Senhor. Que Deus te abençoe muito, que Deus te fortaleça, que Deus continue andando com você, te ajudando, fortalecendo o seu coração, em nome de Jesus. Até breve, meu irmão e minha irmã querida. Fique com Deus.